Mano, já começa o seguinte, após Ryota dizer que um perdido não deveria ter dropado nada, mas aparentemente dropou algumas munições e uma arma. Depois Ryota vai até a dungeon farmar mais sementes para aumentar sua força, e agora graças a ele ter conseguido uma arma, ficou bem mais fácil de derrotar os monstros. Ele não sabe como fará para conseguir mais bala, e se pergunta se somente perdidos dropassem elas. Então Ryota vai até a outra dungeon onde Emily está, e a ajuda a derrotar os slimes. Emily comenta que sua arma é incrível, e nunca havia visto nada parecido como aquilo. Ryota concorda com ela, e diz que graças a isso a sua força subiu pro rank B. Ele chama ela para tentar avançar até o próximo andar agora. Os dois fazem uma pausa para comer algo e Ryota elogia a comida de Emily, dizendo que como sempre a comida dela é sempre boa. Eles vão até o próximo andar e ao chegar lá Emily fala que os monstros desse andar era o Cocro Slime e dropava abóbora. Até que aparecem umas baratas e Ryota fica meio enojado e pergunta se era aquele os Croco Slime. A Emily já dá uma martelada forte no chão e assusta Ryota. Ele fala que não precisava de usar tanta força assim, e Emily pergunta sobre o que ele estava falando, e já se vira com uma cara de psicopata pra ele, e diz que se não for desse jeito, essa tragédia só vai se espalhar. E assim ela começa a dar várias marteladas pelo chão, e quando os derrota, realmente dropava uma abóbora. Então eles seguem em frente, e Ryota quer ir embora logo, pra não precisar de ver mais aquela Emily assustadora. Até que de repente aparece um monte de baratinhas saindo, e então ela surta de vez mesmo. Fala que pra cada uma que você vê, considere que tem outras 30 que ainda não viu. Ela fala pra Ryota que acha que não voltará a ser humana. Ryota pede pra ela deixar que ele derrotasse então, e começa a atirar em todas elas enquanto Emily fazia caras bizarras. Derrotando elas, dropa várias abóboras enormes. Tinha tantas abóboras que estavam tampando o seu caminho, até que a Ivy aparece e abre o caminho pra eles. Voltando pra cidade, foram vender o que eles conseguiram, mas faltava ainda algumas pra buscar e ir vender novamente. Então vai até lá buscá-las. Chegando lá, as abóboras estavam todas aberta como se algum animal tivesse comido, e desse jeito não daria para se vender. Emily prepara seu martelo e fala que elas estão ali, e acerta a abóbora em cheio, e realmente sai um monte delas. Ryota começa a atirar nelas, porém as suas balas acabam, mas ele fica com tanto medo de Emily que começa a as derrotar com a mão mesmo. Ele diz que derrotou todas e ela pede desculpa, pois quando as vê, acaba virando outra pessoa. Então começa a dropar um monte de munições. Mudando de cena, Erza pergunta se Ryota não sabia que deixando drops largados onde não tem ninguém, surgem monstros. Ele lembra que Emily disse algo assim mesmo no dia que apareceu o gorila, mas ele não tinha entendido direito. Ele pede desculpas a Erza por ter ficado esperando as abóboras e acabou não dando certo. Mas ela diz que eles estão em funcionamento e que não havia problema. Ryota começa a pensar se daria pra forçar o aparecimento de um perdido. Enquanto isso, Erza convida ele novamente e o chama pra jantar com ela. Ele pede obrigado e vai correndo embora. Nossa, o nosso prota pela segunda vez deu um fora nela de novo. Coitada, velho. Ele vai testar sua teoria então e coloca uma cenoura no chão e vai pra longe. Até que de repente aparece uma neblina cobrindo a cenoura, mas era só a Ivy. Acabou sendo atraída e diz que a cenoura é dela. Então ele tenta fazer o teste novamente e a cenoura começa a se recontorcer e surge um slime dela. Ele o derrota um monstro e realmente dropou munições. Ryota confirma sua teoria de que dizem que os perdidos não dropam nada, mas que pra ele é diferente. Ele vai até a dungeon fazer alguns testes, mas que eles não dão muito certo não. Conversando com Erza, ela explica que os monstros que quando saem da dungeon desaparecem. Caso contrário, eles teriam um monte de perdidos por aí. Mesmo os monstros dentro da dungeon, se forem para outros andares, somem também. E por isso, cada andar só existe um tipo do monstro. Ela fala que Ryota é um aventureiro muito talentoso, mas é surpreendente o tanto de coisas que ele não sabe. Ela basicamente acabou de chamar ele de burro, mas não soube dizer direito, né? Mas então ela diz que acha esse contraste dele muito atraente. Mas o nosso prota sai correndo novamente e fala que volta outro dia. Ryota vai até a dungeon novamente para novos testes. Ele joga o monstro para fora da dungeon e antes de desaparecer, os monstros ficam vivos por alguns segundos. Então Ryota o derrota nesse tempo. Sua teoria de derrotar monstros de dungeon lá fora é confirmada. Eles são considerados perdidos e agora ao invés de dropar sementes, dropou munições. Entretanto, essas munições dessa vez eram bem diferentes. Eram balas congelantes. Testando sua
nova munição, um alvo que é acertado acaba sendo congelado. Emily e Ryota vão até a dungeon derrotar alguns slimes e ele mostra sua nova munição a ela. Ela se surpreende e agora Ryota tem mais opção para poder lutar. Os dois vão voltando para casa à noite e no caminho se deparam com duas pessoas discutindo, pois aparentemente uma mercadoria caiu lá embaixo. Então o homem fala para que Ryota fosse descer até lá e pegar, mas a mulher disse para Ryota não fazer isso, pois a mercadoria já caiu faz um tempo. E Emily fala que se continuar desse jeito aparecerá perdidos. A mulher ia começar a soltar uma magia de fogo para queimar, mas o homem a empurra e não a deixa. Ele fala que a mercadoria tem perfumes muito caros, até que então aparece realmente perdidos e são monstros chamados Femini. Esse tipo de monstro não possui um corpo e usa hospedeiro humanos para se proteger. Ryota pega sua arma e já atira nos monstros e o derrota. A mulher diz que irá se sacrificar, deixando os Feminis usarem seu corpo como hospedeiro, para que Ryota e Emily fossem fugir e chamar uma equipe de extermínio a tempo. Mas Ryota não deixa ela fazer isso e vai ajudá-la. Então ele prepara suas balas congelantes e começa a atirar congelando tudo. Emily já desce com uma marretada em seguida e eles derrotam os monstros. A mulher agradece eles dizendo que os salvaram. Depois Ryota vai com Emily até o painel de status e eles notam que a Emily subiu bastante level após ter derrotado todos aqueles Feminis. Ela fala que isso tudo só é possível por Ryota estar ao lado dela e que se continuar com ele, com certeza acontecerá muitas coisas boas. E mano, esse foi o episódio e já deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse anime e se querem que eu estaga trazendo continuação dele. Já coloca aí também nos comentários outros novos animes que vocês querem que eu tá trazendo e compartilha com os amigos. Já deixa o gostei, já deixa o likezão aí e deixa um comentário. Fui, rapaziada.